Solta o rugido do leão! É rugido para convidar para essa live maravilhosa, segunda do dia. Teve Marcela Irude. E agora, vocês imaginam como está o meu coraçãozinho com uma live com Sir Sérgio Manberti? Claro, vou homenagear sempre aqui o www.fundomarlenecolé.com.br. Deixa eu fixar aqui o comentário. E já o Instagram está comunicando vocês. E já o Sérgio está por aqui, porque eu estava com ele num bate-papo exclusivo. Aliás, a gente vem se falando há alguns dias e cada ligação, cada contato é uma história maravilhosa. Vocês não têm noção. Cida Moreira, maravilhosa. Matheus Martoni. Tem mais gente aqui, ó. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Matheus, como foi a live com a Sônia Abrão? Cida, querida. Kleber, do Insta. Teve live hoje, Kleber? Milda Spirro, diretora. Dirceu, querido. Essa live é pra você também, viu? Em sua homenagem. Muito grato por você ter me colocado em contato com o Sérgio. A gente falou aqui uns bons minutos agora. Eu imagino você para escrever o livro. Quantas histórias você não deve ter ouvido, maravilhosas, do nosso querido Sérgio Manberti. Renata, Luli, minha amiga e irmã. Renato de Andrade Pimenta. E o Sérgio eu estou emocionado, assim, que a gente conversou sobre vários assuntos. O Sérgio é um homem muito culto, sabe falar de tudo. Luli, também te amo, meu amor. Também te amo muito. Muito, muito, muito. Verdade, né? Frau Kirten. Oi, Frau. Hein, Matheus? O Sérgio são muitas mesmo, disse eu, muitas histórias. E ele vai contar algumas aqui, inclusive algumas em primeira mão, exclusivas. Novidades exclusivas. Vamos aguardar o Sérgio entrar para a gente bater este papo. O Insta tá comunicando vocês. Karen Patucci. Tudo bem, Karen? Querida Karen. Nanda Rover, está por aqui, Nanda? De olho na cena. Deixa eu mandar aqui. Nanda Rover. Ah, te chamei. Karina Vetrano. Cildimar Honório. Pedro, você conhece Ipatinga, Minas Gerais? Não conheço, Cildimar. Já ouvi falar, mas acho que nunca fui para Ipatinga. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia.
de olho na cena por... Quem aí viu o Sérgio no teatro? Qual o personagem preferido? A última vez que eu vi o Sérgio foi Panorama Visto da Ponte, texto do Arthur Miller, no teatro... aquele teatro tem um nome estranho, mas é o Teatro Raul Cortez. Para mim é o Teatro Raul Cortez. Com o Rodrigo Lombardi. O Sérgio ganhou prêmios, ganhou da crítica e pelo conjunto da obra. E o Sérgio é um batalhador pelas políticas culturais. Daniel Rich. Tudo bem, Daniel? Você assistiu, Nanda, Panorama? A DNA. Tudo bem? Matheus, conheci ele aqui em Ribeirão quando ele veio dar uma palestra na Feira do Livro. Muito bom, Matheus. Você lembra que ano que era, Matheus? Vi há 20 anos na plateia, Paulo Hesse. Quem gritava Sérgio, o nome do Sérgio, Paulo Hesse, ou o Sérgio gritava o Paulo Hesse? Hein, Milda? Eu também queria ter visto Pérola, Mauro Razzi. Bia Piloto, Pérola, do Mauro Razzi. Tinha Vera Holtz, tinha Sônia Guedes, Emílio de Mello. Esse eu não assisti. 2003 ele veio aqui dar uma palestra na Feira do Livro. Matheus faz 17 anos? Quantos anos você tinha, menino? Você já tá velho assim? Meu Deus do céu. Meu Deus. Aguardando o Sérgio. O Paulo Hesse chamava o Sérgio. Eu falei com o Caruso hoje, Milda, e lembrei da história quando eu fui ver o escândalo de Felipe do Sá lá no FAP, encontrei o Celso Frateschi e o Paulo Hesse. Foi quando eu tirei aquela foto. O Paulo acho que tá um pouco senilzinho. Aliás, alguém tem notícia? Nanda, Valesca Reis, Dirceu, notícias do Paulo Hesse. A última vez que eu ouvi parece que ele não estava muito bem. Estamos... Mari Corali. Aguardando... Eu tinha 13 anos, novinho demais. Olha o pessoal do Cantinho da Mapadilha, o pessoal do fã-clube da Maria Padilha. Falei com a Maria hoje, pessoal da Maria Padilha. Corações pra vocês, falei com ela hoje. Também quero notícias do Paulo Hesse. Perguntei, o Caruso também não sabia. O Caruso tá morando no Rio. Kika Teson. Falei com... Gente, eu fiquei um tempão conversando com o Sérgio agora. Será que ele achou que a live era aquela hora? Não, mentira, ele já tá vindo. Aguardando a segunda live com ela. Vocês gostaram da live com a Maria Padilha, hein? Será que vai ter outra? Quem sabe? Não, a última vez que vi foi no Pão de Açúcar, perto do Sesc por Consolação. Ô Nanda, ele tava atrapalhadinho da cabeça? Porque o dia que eu encontrei o Paulo eu assisti o Sérgio no Castelo Rá-Tim-Bum. Quem não lembra do tio Vitor, né? Quem não lembra? Duda Mamberti, querido. Duda, papai tá a postos aí, tá ok? Tô aguardando ele aqui. Será? Eu acho que eu vou recomeçar a live, porque senão a gente vai perder um tempinho. O que vocês acham? Acho que eu vou retomar. Vamos ver se o Sérgio já vai entrar. Eu mandei para ele no inbox. Falei com ele pelo WhatsApp. Se ele já for entrar, a gente já começa.
Se demorar mais um pouquinho, a gente reinicia, retoma. Porque perder... Dirceu deve ter tido com isso. Ele me falou 50 horas mais ou menos. Será que foi isso, Dirceu? Ele entrou aqui. Nosso convidado maravilhoso. Olá! Oi, meu amor, tudo bom? Tudo bem, Boa meu noite. amor? Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo ótimo. Aqui nessas lives da vida e nesse espaço que a gente descobriu para se relacionar dentro desse momento tão complicado, mas que tem sido um espaço muito grato, né? Porque permite que a gente entre em contato com tanta gente. Queria aproveitar também para cumprimentar todos que estão nos acompanhando e é sempre um bate-papo gostoso. Obrigado, Pedro, de você me convidar aqui para participar desse bate-papo que você tem já feito tradicionalmente, travado com tantas pessoas e tudo, e que, de uma certa maneira, também faz com que a cultura esteja presente nesse momento, né? Em que tem uma tentativa de apagamento, né, dos valores culturais. Cultura é gente, né, como dizia o Betinho. Então, é gente conversando, é gente se conhecendo, trocando informações, e tem um universo muito rico nisso, né? E o teatro, essencialmente, é essa comunicação direta, né? Talvez das artes seja a arte mais direta, porque é do artista para a plateia, entendeu? Então, essa coisa que também acabou ali, tem uma coisa do efêmero que é maravilhosa. Agora está tendo até muitas lives aí, tem uma certa gravação. Mas isso aí é uma gravação. Na verdade, o que acontece ali só acontece uma vez, né, Pedro? É uma coisa ali, né? São 64 anos de carreira. E que vivendo esse mistério maravilhoso que é o mistério do teatro. Lindo. Vamos começar do final e vamos agora do mais recente. Vamos falar de tudo que tem acontecido recentemente, que a gente tem muita história para contar. O ano passado você comemorou 80 anos. Isso. Você celebrou ricamente. Você fez Panorama Visto da Ponte, depois fez Senhor Green, direção do Cascapim. Você foi para Moscou, se apresentou lá, foram 3 apresentações em Moscou. Aplausos intermináveis, entendeu? Incrível, assim, incrível. Uma coisa, assim, extraordinária e estão insistindo aqui em conversar. Não, eles estão querendo participar, tem de ver quem é e tá tudo certo. Deve ser isso. Mas eu não vou atender, não. Deixa eu tocar. É isso. E, olha, foi uma acolhida, porque é tudo traduzido, né? Então, você veja, tem uma coisa que tem um delay, né? Você acredita que todas as reações do público estavam absolutamente coordenadas. E isso é quando o diretor do festival assistiu o espetáculo em 2018 aqui em São Paulo, em 2018. E ele viu o espetáculo em português e ele é russo. Ele conhecia o trecho. E ele, quando terminou, eu falei, ele vai me cumprimentar formalmente, né? Pelo trabalho. Ele estava tão emocionado quanto o resto da plateia. E ele falou assim, Moscou precisa conhecer o seu trabalho e precisa conhecer esse texto maravilhoso e saber que ator que você é. E eu tinha o Gelli, que é um grande ator também, direção do Cássio, meu querido, o Nino do Castelo, né? O Nino dirigiu o Tio Vitor no teatro. Pois é, aprendeu bem, né? As magias
Foi o diploma dele de mago. E ele é um mago, realmente, entendeu? E foi lindo, porque a plateia, a gente. é, eles começaram a aplaudir e eles não têm costume de aplaudir mais de uma vez, entendeu? Então eles batiam uma coisa ritmada assim, e bateram palma. Eu falei assim, ai gente, acabou, né? Aí eu entrei, aí a nossa acompanhante russa falou assim, não, volta, volta. Quer dizer, nós voltávamos e não parava, e não parava. Os 3 dias. Nós fomos jantar depois na Embaixada Brasileira, e o diretor do Festival de Teatro de Moscou falou assim, se essa peça tivesse estreado esse ano aqui, ela levaria todos os prêmios. E a gente estava ali numa mostra com grandes diretores internacionais, grandes atores internacionais. Então foi um momento muito especial da comemoração dos meus 80 anos, né? Eu estava em temporada aqui no teatro. O teatro. Qual é o nome dele? Aquele teatro que tem na Alameda Santos. Bom, já vou lembrar de um hotel famoso. O E Renascença. 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 E eu saí daqui, cheguei em Moscou, fiquei 2 dias me aclimatando, fiz o espetáculo. No dia da estreia, olha que loucura, eu peguei, um dia antes eu fui assistir um espetáculo, imagine, era verão lá, né? Na saída, eu estava com uma camiseta e com um blusão pequeno, mas 8 graus, um vento gelado, uma chuva gelada. Eu falei, eu estou morrendo de cansado. A minha voz, que a minha voz nunca falha, entendeu? De madrugada, eu acordo, como se fosse num sonho que eu estava pressentindo, e eu vou falar, não tinha a voz completamente desapareceu, Perdeu tudo. entendeu? Aí eu telefonei para o Carlinhos de manhã, meu filho, e falei, Carlinhos, eu acho que a gente vai ter que voltar para o Brasil, eu estou sem voz. Aí eles falaram com a nossa produtora lá, eles chamaram o médico especializado nas vozes do Bolshoi, da ópera Bolshoi. Era um georgiano, entendeu? O homem chega, coloca um monte de coisinhas e tal, e manda eu mostrar a língua e tal. Aí ele faz, e olha com aquela farolzinho aqui e tal. Realmente tem pus nas suas cordas vocais. Eu falei, ai, que ótimo. Mas você vai representar. Pode deixar que eu já fiz muito cantor cantar. Você vai também vou fazer você fazer. Aí ele misturou um monte de pozinhos lá, parecia alguma coisa de mago mesmo. E aí ele botou dentro de uma coisinha com água, ou sei lá, não sei o que era. Ele mexeu, pegou uma seringa, entendeu? Falou assim, agora abre a boca. Aí eu abri a boca e puxei a língua e ele fez... Não é uma seringa normal, é uma coisa tipo uma seringa assim. Mas eu só senti aquilo bater nas minhas cordas vocais. Aí eu fiz... Ele falou assim, ótimo sinal. Aí agora você vai deitar, vai dormir durante umas 2, 3 horas e quando você acordar você vai estar falando. E dito e feito. E aí eu fiz os 3 espetáculos. O primeiro ainda eu perdi um pouco os agudos, mas foi uma ovação tão grande que eu falei, amanhã eu vou fazer muito melhor. E o último, então, foi melhor ainda. Entendeu? Então, porque, na verdade, o que estava ali era aquela emoção. E de um grande texto, e uma ótima direção, e um grande ator coadjuvante, que, na verdade, era protagonista também, que é o Ricardo Gelli. Bom, eu dormi, no dia seguinte eu almocei e à noite eu embarquei para o Brasil. Cheguei aqui sexta-feira à noite e no sábado à noite, aos 80 anos, eu estava no palco do Renascença. No Bom, eu te sábado e no falei domingo. que a prova, não só nisso, mas, por exemplo, quem teve a oportunidade de te ver fazendo
o texto do Arthur Miller, o Panorama, você deu um tempo ao espetáculo que era incrível. A sua transição cênica ajudava a contar aquela história, Sérgio. E outra, eu falava, meu Deus, o Sérgio deve sair exausto desse espetáculo, porque cada hora você aparecia num ponto do cenário. Você foi o que mais trabalhou ali, correu o cenário inteiro. Eu subi desse escada, era uma loucura. E você acredita que saíamos dali, ainda íamos jantar, ainda ficávamos conversando, entendeu? Essa coisa que você sai muito com a adrenalina muito forte. E eu ganhei o grande prêmio da crítica por esse espetáculo. E aí viajamos todo o Brasil. E aí com esse espetáculo, com o espetáculo do Sr. Green, eu fiquei 5 anos em cartaz com o Sr. Green. E aí ainda cheguei aqui, ainda fiz uma exposição de artes plásticas, que eu faço colagens, na galeria importantíssima da Regina Bonner, que foi um sucesso de crítica, de venda. Todo mundo adorou os trabalhos. E aí eu já estava ensaiando outra peça, e em novembro eu estreiei outra peça que foi até o final de janeiro, com o teatro lotado, 600 pessoas por dia. Uma loucura. Mas a gente sabe que para o ano que vem, pós-pandemia, é Sérgio Manberti de janeiro a janeiro. Vamos celebrar você. Eu acho que só vai faltar em 2022 você ser enredo de escola de samba. Mas vamos pensar em 2021 ainda. Então. Porque tem parceria com o Sesc, biografia. Um grande ator precisa ser contado por um grande jornalista. Nosso querido amigo Alves Dirceu Alves Júnior e a sua biografia. É linda. Olha, foi um trabalho lindo. Ficamos toda semana por nós ficávamos 4 horas conversando. Acho que foi mais de 50 horas que nós fizemos de entrevistas. E aí depois todo um trabalho em cima disso, entendeu? Que eu terminei em janeiro, entendeu? E aí já mandamos para o Sesc, já para escolha de fotos e tudo isso. O nome do livro vai ser Sérgio Manberti, Senhor do Meu Tempo. Uau! E aí tem notícia em primeira mão que parece que, além da biografia, vai ter filme do Sérgio Manberti? Exatamente. O Sesc também, como sempre, muito generoso. Nós oferecemos ao Sesc. Então vai ser assim, são 3 programas de 52 minutos, tipo reportagem sobre carreira, na TV Sesc, e depois um longa artístico, com uma ficha técnica maravilhosa, e para exibir em festivais e coisas desse tipo, entendeu? Então, a direção é de um grande documentarista, que é o Evaldo Moncarzel, que é também um grande parceiro, e isso ainda faz parte das comemorações dos 80 anos. Então, foi importante. E aí não parou por aí. Livro não. do Dirceu. Então, o livro do Dirceu. E vai ter solo? Vai ter monólogo? Eu vou ter o monólogo do Plínio, que eu já dirigi com meu irmão, que é o Homem do Caminho. Eu estou aqui tramando aqui com o meu filho um revival aí, que a gente não pode contar os detalhes, mas que tem como pedra de toque o Dr. Vitor, entendeu? Então, vai ser uma coisa muito interessante e vai ser, eu acho que uma coisa linda para o ano que vem também. Então vamos enumerar. Vai ter filme, livro do Dirceu Alves Júnior, vai ter filme, isso. Vai ter monólogo do Plínio, um possível revival que a gente não pode dizer ainda o que é, do Dr. Vitor. Então, realmente, eu acertei. Só vai faltar ser enredo de escola de samba em 2022. Pois é, menina.
Aí eu vou ficar lá sambando naqueles carros alegóricos Ó, a maravilhosos. camiseta já tá pronta. Você viu que linda? É da Elvira Matilde, é um trabalho artesanal lá de Minas. Eu sempre que eu posso eu divulgo, porque é um trabalho magnífico. Eu tenho, assim, inúmeras camisas dela. Eu adoro os padrões que ela cria. E tem é muito brasileiro tudo. E é uma malha deliciosa, bem molinha, que te acaricia, assim, uma coisa deliciosa. E eu tenho muita coisa da Elvira Matilde. Mas ela também tem moda feminina, tem um monte de coisas. Ela faz bolsas. Né? A Elvira é de uma criatividade fantástica. Sérgio, você E é de Santos, Santos, você começou, você fez teatro, você foi aluno da EAD, da Escola de Arte Dramática, exato. e você fez parte de algumas montagens muito significativas, das quais eu gostaria de visitar. A Claro. primeira delas, um dos espetáculos mais importantes da história do teatro brasileiro, foi o Balcão. Balcão. Certamente o Balcão foi um espetáculo de renome internacional que eu fazia o juiz. Foi uma conquista, porque era um papel que era do Sérgio Brito. O Sérgio Brito não pôde continuar, porque os ensaios demoraram muito. E aí eu tinha 30 anos, o Sérgio já tinha quase 60. E o Vitor queria um homem de idade para esse papel, que era um juiz. E aí eu falei, Vitor, o Vitor era muito amigo, porque ele veio para cá para fazer o cemitério dos automóveis, e ele frequentava a minha casa, porque minha casa aqui é anticâmara do Ruth Escobar. Então ele falou assim, no, querido, eu quero um viejito. Eu falava, não tem viejito aqui, ator cria. Eu vou fazer, e não precisa ser um viejito. E a obra do Genê eu conheço profundamente, e eu sei que eu posso fazer esse juiz. Olha, ele procurou outros atores e tudo, no final ele falou assim, tá bom, você ganhou, vou te fazer um teste. Mas você vai ter que fazer a peça de cor, a primeira cena do balcão, com marcações já dentro do cenário de 30 metros de altura, nos elevadores e tudo. Eu, a Neide Duque e o Jonas Mello. E aí fizemos, e quando terminou, ele falou assim, você tinha razão, só você poderia fazer esse papel. E aí eu ganhei todos os prêmios, evidente, e o Raul Cortez ficou triste. O Raul era muito feito criança, né? Nós éramos muito amigos e a gente ia camarim. Você sabe que ele saiu do espetáculo? Porque a crítica deu mais. Falou muito bem do trabalho dele, mas deu relevo pro meu. Ele falou assim: ah, não, eu fui humilhado, eu vou sair. E eu falei, mas Raul, você vai brigar comigo? Ele falou assim: não, não tem nada a ver com você, aqui é esses críticos. Ai, não sei o quê. Raul era feito criança, ele se sentiu humilhado. Ele falou, você é muito mais novo que eu. Eu falei, não sou tão mais novo que você assim. E, mas teatralmente não sei mais o que e tudo. Bom, aí ele voltou depois para fazer o chefe de polícia. Então nós éramos amigos assim, unha e carne, eu e Raul. Era uma E coisa. vale lembrar que foi uma produção da Ruth Escobar A e grande que Ruth a Escobar. Ruth refez o teatro para poder fazer esse trabalho. Ela, na verdade, ela destruiu tudo e refez a partir dessa concepção do Vitor com o Vladimir Pereira Cardoso, que era casado com ela. Um trabalho genial. Agora você veja, o Genê veio ver. Eu já lia Genê com 14, 15 anos. E aí teve um jantar para o Genê na casa da Ruth. E aí eu estava com... morava na nossa casa um menino que era modelo do Denner. Que era um menino lindo de morrer, todo mundo se apaixonava por ele. Ele chamava-se Dieter. E também é daquelas histórias que a gente estava contando. Morreu muito cedo porque suicidou-se também por desencanto. Mas era um homem lindo, muito bonito. E aí, quando eu entrei com ele para conversar com o Genê olhou para ele estava todo vestido de branco, cabelo loiro, olhos azuis, entendeu? E ele falou assim, eu não sabia que os deuses andavam na terra. O Genê era um gentleman, era uma pessoa... E aí ele falou assim, olha, Sérgio, eu não podia deixar de falar para você, o personagem do juiz
é um personagem que eu muito grato, eu adoro esse personagem. Hoje o balcão não tem o mesmo significado na época, porque é um teatro político burguês que eu fazia. Mas hoje eu faço teatro nas ruas com os Panteras Negras em Nova York. Entendeu? Mas eu não posso deixar de dizer a você que eu vi várias montagens do balcão no mundo inteiro. Entendeu? No entanto, o ator que criou o Juiz como eu imaginei foi você. Olha que coisa mais linda. Que maravilha. São esses prêmios que você recebe na vida, né? E ainda ele fala assim, olha, eu sei que o teatro é uma fogueira de vaidades, eu não quero menosprezar ninguém, porque o elenco é ótimo. Você, se puder ser discreto e não comentar isso enquanto eu estiver aqui no Brasil, esse negócio todo e tal, eu te agradeço, né? E eu falei, claro. Aí eu tinha como testemunha a Ruth, o Dieter e o marido da Ruth. Os outros morreram todos, só tem o marido da Ruth. Felizmente, eu falei assim, todo mundo vai achar que eu estou contando lorota, né? Mas aí outro dia encontrei com ele falou assim, lembra do elogio que o Genete fez? Eu falei, ai, tem uma testemunha, se alguém que isso está no livro, se alguém vier me questionar, eu falo assim, fala com o Nelson. Vamos falar de uma outra montagem importantíssima para a história do teatro brasileiro, porque Navalha na Carne, do Plínio, é um dos espetáculos, eu acho que está entre os 10 espetáculos mais importantes da história do Brasil. Acho que Navalha na Carne está para o Plínio, como Beijo no Asfalto está Pro Nelson. Pro Nelson. Aliás, os dois têm a mesma estatura, né? Então, Plínio e Cláudio, meu irmão, nós éramos uma turma. E onde que a gente se reunia? Eu falo que porque desde 14 anos que eu frequentava a casa dela. Eu falo que a Pagu, a famosa Pagu, a grande heroína brasileira Pagu, ela era minha amiga de infância, eu falava. Porque ela era que nem o tio Vitor, entendeu? Eu nunca soube que ela era Pagu, eu só fui saber que ela era Pagu depois, entendeu? E aí eu falei, mas você que apagou? Ela falou, sim, sou eu. Meu Deus, uma mulher que teve com o imperador da China, da Mongólia. E ela falou assim, eu que trouxe a soja para o Brasil. Entendeu? É bem modesta assim, entendeu? Mas ela é uma grande revolucionária. E você acredita que essa semana eu recebi um telefonema de um amigo do Emanuel Araújo, que é do Museu Afro, e ele comprou uma grande parte do acervo da Patrícia. Inclusive tem um monólogo para uma mulher que ele quer que eu dirija e que eu escolha uma atriz para fazer. Então também isso já está um pouco Mais um projeto. Mais um projeto, entendeu? Mas um texto da Pagu. A Pagu era minha irmã. A última vez que eu tive com ela se despediu porque ela tinha me visto fazendo os fuzis da senhora Carrard. E eu ganhei o prêmio de melhor ator do festival. Eram 10 melhores atores, de vários estados. E aí ela falou assim, você tem uma carreira brilhante, mas não esqueça dessa sua coerência. Entendeu? Isso, aqui eu estou vendo gente falando da grande Patrícia Galvão, querida Patrícia Galvão, modesta Patrícia Galvão, mas genial Patrícia. Talvez seja um dos símbolos femininos mais importantes do século passado, não só no Brasil. Uma mulher desbravadora, uma grande heroína do século passado. Não precisa contar quem, mas algum nome já veio à sua cabeça para você dirigir? Olha, eu recebi isso ontem. Ainda não veio ninguém, mas tem que ser uma atriz com muito carisma. Uma atriz jovem, entendeu? É um monólogo. E é um texto que ninguém conhecia. E quando ele recebeu esse acervo que ele comprou, ele descobriu esse texto. Entendeu? Ele nem li ainda, ele vai me mandar aqui. Entendeu? Mas tem que ser uma atriz carismática. Porque mas carismática não quer dizer assim uma coisa, uma heroína, uma Joana d'Arc, entendeu? Não, carismática no sentido
desse carisma que a Patrícia tinha de ser uma transformadora, de ser uma mulher revolucionária. É isso. Tem que ter esse espírito, entendeu? Olha, veio uma pessoa na minha cabeça, mas eu vou te passar pelo WhatsApp quem que é essa pessoa. Que ótimo. Você vai gostar. Ai, que lindo. Obrigado. Já começou a colaboração aí, tá vendo? Teatro é isso. Eu acho que você vai gostar. E aí, me fala dessa montagem, você, Rutineia, Paulo Vilaça e o Jairo olha, Flecha. aí é uma irmandade, né? O Paulo era meu padrinho de casamento, entendeu? Então, o Plínio era meu companheiro de santos. A mãe dele era professora que nem minha mãe. A minha mãe falou para a mãe do Plínio assim: ai, meu Deus, os meus 2 filhos, eu adoro o teatro, mas o teatro é muito ingrato. Como é que eles vão sobreviver? Vão ser atores. Aí, de teatro? Sim, atores de teatro. Então você deu sorte, porque o meu foi ser ator de circo, era o caso do Plínio, o palhaço que ele fazia, né? E, olha, é assim. Então, era uma irmandade. Eu vi um pouco antes para cá, mas depois aqui em São Paulo, nós éramos unha e carne. E aí ele me convidou para fazer o Veludo, junto com o Jairo Arquiflecha e Rutineia, que era minha colega de EAD, entendeu? Então, era o primeiro homossexual com personalidade, era um personagem mesmo, não era uma caricatura. E o Plínio, embora as pessoas falem, o Plínio do palavrão, não tem nada a ver com palavrão. O Plínio era um homem que retratava o excluído. Pela primeira vez, um universo terrível de abandono dos excluídos é colocado em cena de uma forma, de uma concisão, porque as peças naquela época, em 60 e poucos, tinham 3 atos, duravam 2 horas e meia. O Plínio faz uma peça de 1h15, a ponto das pessoas falarem assim: vocês vão cobrar menos ingresso, né? Porque é um ato só. Então, olha que loucura. O Plínio já estava pensando no teatro de hoje. De hoje. Do seu tempo. E aí o trabalho que ele faz com relação a essa linguagem que ele capta desses personagens, desse submundo, é um trabalho milimetral. Porque normalmente os autores tendem a ser prolixos, né? Ele é assim, em 3 palavras ele já criava uma situação. A ação dramática do Plínio e a navalha na carne, ela tinha a concisão de uma tragédia grega. Tudo se passava no mesmo lugar e os personagens estavam ali, não tinham como. Eram personagens que tinham qualidade, mas eles tinham escolhido um caminho que levava eles à destruição. Entendeu? E aí as pessoas falavam assim: mas você vai fazer um viado, você acabou de ganhar um monte de prêmio, você está casado com um filho pequeno, isso vai destruir a sua carreira. Eu falei: ao contrário. Ao contrário. Eu estava falando do balcão, né? Eu ficava 15 minutos em cena com o Veludo. Para mim, o Veludo tem tanta importância quanto o balcão. Entendeu? Você tem razão de colocar esse universo que o Plínio abre, entendeu? Que é o universo da exclusão, que até hoje a gente está vendo aí o que significa essa exclusão, não só aqui nos Estados Unidos, entendeu? É um mundo seletivo, entendeu? Então o Plínio, pela primeira vez, ele mostra esses personagens com compaixão e com protagonismo, entendeu? De uma forma extraordinária. E fomos 2 anos em cartaz, eu também ganhei prêmios, mas meu maior prêmio ali na navalha foi o público, porque eu entrava debaixo de aplauso, saía debaixo de aplauso, entendeu? E, pelo contrário, a minha carreira foi maravilhosa. O Rogério Sganzella se inspirou nesse personagem para fazer no Bandido da Luz Vermelha, um personagem que também era uma bicha louquíssima, entendeu? Maravilhosa, que foi aplaudida quando foi exibida em Nova York, entendeu? Então... E depois você vai fazer também, de certa forma, na televisão. O Mordomo de Vale Tudo tem a vida sexual escondida ali, camuflada, né? Ele era um personagem que ele não
vamos dizer, pela condição que ele tinha ali, ele era muito discreto, mas se via claramente que, pela sensibilidade dele, por tudo, que ele tinha um olhar, vamos dizer, também, ao mesmo tempo que ele era contundente quando ele fazia as críticas, mas também tinha um olhar extremamente feminino, entendeu? De delicadeza, de sensibilidade, de fidelidade à Heleninha, à Dona Celina, e foi considerado um dos 3 grandes personagens da novela. Era a Beatriz, que fazia a Reutemann, a Glória Pires, que fazia aquela criação maravilhosa da Maria de Fátima, e eu que cheguei a ser suspeito de ter matado a Odete, entendeu? Então também foi outro, aí grande Gilberto Braga, grande Denis também, nessa direção, e então e foi considerada uma das maiores novelas de todos os tempos, né? Com Então certeza. já a quinta vez que é exibida e é sucesso sempre, é uma loucura. Sempre, sempre. Agora está no Globoplay, todo mundo revendo. Vamos então, falar você viu que ele voltou agora, o Flor do Caribe, né? Também eu consigo. Olha, eu fiquei 12 anos no Ministério da Cultura. De repente, eu faço um protagonista absoluto. E um nazista. Vilão. E um vilão sutil, mas muito cruel. Entendeu? E eu estava vendo, eu não tinha muito tempo de ver. Eu estava vendo aqui, porque eu estava assim, será que o teatro vai me acolher de novo? Será que o universo das artes vai me acolher de novo? E aí na primeira semana, eu gravei quase 30 cenas. Entendeu? Textos imensos, decor. Entendeu? O ator não fugiu, pelo contrário, se aperfeiçoou O ator estava lutando pelos atores. Exatamente, pela cultura, aí tinha também todo um lado mais político mesmo, que a cultura realmente ela sempre está do lado dos desfavorecidos, né? Ela dá protagonismo a todos, né? Todos têm direito a ter a sua história contada e serem protagonistas da sua própria história, do seu próprio mundo, entendeu? Então é muito bonito isso, e o teatro, ele me... claro, eu faço muito cinema, muito televisão, adoro, mas o teatro, para mim, é a arte do ator, né? Porque nada substitui esse contato com a plateia e esse mistério que acontece ali, que é uma coisa... Só quem está no palco e quem também está na plateia, porque quem vive uma experiência no teatro é diferente do cinema, entendeu? É diferente. O teatro marca. O cinema, às vezes, você fica com uma nostalgia, mas o teatro, ele forma, entendeu? E, nesse sentido... Já que você está falando com tanta paixão do teatro, vamos lembrar uma saudade imensa do teatro, que foi embora tão cedo, e que eu sempre me pergunto o que mais de tão lindo ele teria escrito se ele tivesse continuado aí. Vamos falar de Mauro Razzi, vamos falar lindo de Pérola. 5 Pérola. anos em cartaz? Também. Lotando também, lotando. O Mauro, eu conheci o Mauro com 12 anos de idade. Eu já tinha 20 anos. Eu fui com o Jorge Maltner assistir uma peça dele que o Abujan recomendou no Festival de Campinas de Teatro Amador. E ele era protagonista, ele era o autor e ele era o diretor. Entendeu? E ele falava assim, eu vou ser um dos maiores autores do teatro brasileiro. E aí ele foi escrever peças para você. Não sei, ele escreveu um monte de peças, sempre tinha um papel para mim e eu não podia, porque eu já estava comprometido. Até que apareceu Pérola. Eu estava comprometido com o meu projeto no Crown Plaza, tinha o meu restaurante. E aí eu falei, Mauro, eu não consigo sair de São Paulo. Eu estou absolutamente circunscrito ali. Eu não consigo sair dali. E aí ele falou assim, lê a peça. Isso eram 10 horas da noite. Eu comecei a ler a peça e entrei madrugada dentro, porque o texto original eram 4 horas, entendeu?
Mas na primeira cena eu já me debulhei em lágrimas, eu já telefonei para ele e falei assim, Mauro, eu nem li o resto da peça, mas só pelas primeiras páginas e primeiras... Eu vou dizer uma coisa para você, eu vou fazer custe o que custar. Esse nosso encontro prometido tem que se consumar. E foi uma... E eu fui o editor. Eu fui trabalhando junto com os atores e com o Mauro uma edição do texto, porque o texto tinha uma riqueza de cenas, mas aí a gente foi vendo o que era mais importante para a linha de dramática da peça. E aí é uma peça que inicialmente tinha 4 horas, no final da temporada ela tinha 1h40. Entendeu? Ela estreou com 2h30. Eu fui editando, com grandes atores, Vera Holtz, Sônia Guedes, Emílio de Mello, entendeu? O Edgar Amorim, entendeu? As meninas mudavam, mas eram todas ótimas atrizes. E aquela direção maravilhosa do Mauro, uma direção muito compartilhada, né? Muito bonita, porque todos nós contribuímos ali, foi linda a temporada. Assim, a gente saiu muito triste, porque a Vera, ela de repente, o Mauro não via outra pessoa para fazer e a Vera de repente ela queria fazer outras coisas e aí ela assumiu a produção e aí ela de repente ela falou, não, já deu, já tinha, acabou. Todo mundo ganhou dinheiro, todo mundo teve satisfações e o Mauro comprou um belíssimo apartamento, todo mundo comprou coisas, coisa que é difícil você ganhar dinheiro assim em teatro, né? Mas todo mundo comprou. Cláudio Fontana está dizendo, Serginho, meu pai em Pérola. Exato, Claudinho, grande. Nossa, o Claudinho foi lindo, lindo. Foi dos meus filhos, substituiu o Emílio. Fez lindamente. O Claudinho é um grande ator também. E também é uma pessoa muito querida, uma convivência maravilhosa. Obrigado, Claudinho. Certamente sou seu pai. Sérgio, vamos falar da sua passagem pelo Ministério da Cultura, a sua dedicação, a sua luta. Ao invés da gente falar de tudo que está acontecendo de errado agora, vamos falar de histórias bonitas que você o momento viveu bonito naquela época. Então, olha, eu já sou militante da cultura há muito tempo. Mas depois que nós todos, a vanguarda era toda do Partido Comunista, Plínio, eu, Cláudio, Vianinha, Gianfrancesco Guarnieri, Juca de Oliveira, Paulo José, Diniz Fati, bom, em suma, era toda a nova geração criativa era do Partido Comunista. Claro que tínhamos discordâncias muito grandes com relação ao centralismo democrático, a Primavera de Praga, as revelações que a gente foi tendo também daquele regime autoritário na Rússia, mas, ao mesmo tempo, o Partido Comunista foi uma vanguarda política e para mim, foi um grande formador político, na minha opinião, que também me perdura até hoje. Eu sou essencialmente um grande democrata. E o que me encantou, eu fui fundador do PT, no Lula, foi que o Lula ele tinha condições de ir para o Partido Comunista, porque o irmão dele era, mas ele quis criar um partido democrático. E aí eu me envolvi, porque os artistas todos apoiaram o Lula ali em Vila Euclides, todos os jovens e tudo. E aí nós começamos, através do coletivo de cultura, a fazer o tão sonhado projeto de institucionalização de ter um Ministério da Cultura forte, entendeu? E em 94, depois de ele ter sido derrotado em 89, nós fizemos o primeiro projeto de cultura a partir de participação de 22 estados do Brasil. A gente fez, para o temário, a gente fez uma consolidação de todos os grandes projetos de cultura do Brasil e no mundo. E a gente, então, chegou aos eixos, realmente, para você ter um ministério forte, entendeu? E esse projeto tinha participação do Boal,
mas de gente de todo o Brasil. Nós lançamos em julho, no Festival de Teatro de Gramado. Quem fez a apresentação fomos eu, Esther Góes, e depois o Lula, a produtora de cinema, já vou lembrar o nome dela, que é uma grande produtora, uma grande companheira, e ela é casada com o Sérgio Rezende. Oh, meu Deus do céu, de repente me escapou o nome dela. É uma figura querida, maravilhosa, e muito também inteligente, empreendedora. E nós passamos no dia todas as informações para o Lula e foi um sucesso. E chamava Cultura como Invenção do Futuro. Tanto que o Fernando Henrique ganhou e Gilberto Gil, que estava na campanha do Fernando Henrique, junto com o VEFOR, me pediram que eu fornecesse para eles esse documento. E eu falei com o Lula, né? O Lula autorizou, falou, ficou com uma contribuição do PT para esse novo governo, que me derrotou, mas que são pessoas que tiveram juntos numa mesma luta e tal, na época em que o PSDB era PSDB ainda, né? E aí... O Dirceu lembrou, a produtora de cinema é a Marisa Leão. Marisa Leão. Grande produtora e grande personalidade, muito bacana. E teve um papel muito importante ali na questão do audiovisual e tudo. Foi um prazer trabalhar com ela. E aí, você acredita que a gente teve uma decepção muito grande, porque o Lula falou, por favor, é um momento de cooperação, entendeu? E entregou para o VEFOR. Mas aí eles usaram muito da narrativa, mas o conteúdo mudou. Tanto que a primeira brochura desse programa de cultura do Fernando Henrique foi lançada na Bahia, eu estava lá, e chamava-se Cultura é um Bom Negócio. Entendeu? Ou seja, mercantilização do projeto cultural, entendeu? Fernando Henrique. Não, o Fernando Henrique não, eu já vou lembrar, Miguel, meu Deus, era o marido foi marido da Niclé. Não, da Taia Pérez, da irmã da Niclé. E ele fazia parte dos intelectuais, junto com o VEFOR, entendeu? E aí ele não conseguiu falar, porque ele saiu debaixo de vaia, entendeu? E então você veja que tinha já uma consciência muito clara. E quando esse programa alimentou o Imaginação a Serviço do Brasil, que foi o programa de 2003. E aí veio o Gilberto Gil, que se juntou a nós, também extremamente criativo, porque na verdade sempre estivemos juntos, entendeu? Claro que ele não era uma pessoa afiliada ao partido, mas ele tinha muitos pontos comuns e tinha toda uma experiência nossa de contracultura também, uma relação muito próxima, eu, Caetano, ele, Chico, mas eu, Caetano e Gil, eu visitei muito eles em Londres, então participei de todo o nascimento da Tropicália, e foi uma coisa, e foi maravilhoso o trabalho que a gente fez no Ministério. E eu criei a primeira Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, já a partir, não só das discussões no plano internacional que estavam acontecendo na Unesco, mas pelas caravanas da cidadania do Lula. O Lula, pela primeira vez, ele começa a fotografar um Brasil invisível. E ele chegava das viagens e falava assim, ele não ia fazer sozinho, ele ia com intelectuais, com cientistas e tudo, fazer projetos para a Amazônia, para o Jequitinhonha, e ao mesmo tempo absolutamente encantado com a diversidade cultural brasileira. Entendeu? Pela primeira vez eu vi esse termo diversidade sendo aplicado por um homem que teve o curso primário. Entendeu? Conta a história de você com a rainha, a hora que ela ficou sabendo que você era responsável pela secretaria. Pois ela estava encantada, ela queria conhecer a cultura indígena. Conta essa história. Então, eu fui comissário-geral da maior exposição que o Brasil fez no seio da Comunidade Europeia em Bruxelas,
Então, durante 2 anos, nós construímos esse processo em parceria com a Europália, que é um grande festival, e os reis, o rei Alberto e a rainha Paula, eles eram um dos patronos desse festival. E tinha o príncipe Felipe e a princesa Matilde, que é descendente da Leopoldina. Então eu conheci os dois lá na Bélgica, e quando eles vieram a Brasília, aí o embaixador me chamou e nós almoçamos juntos na embaixada, e eles queriam conhecer detalhes sobre a personalidade da Leopoldina e de como estava sendo elaborado o projeto. O projeto era deslumbrante. Projeto, assim, com várias curadorias, entendeu? O João Carlos Couto na curadoria de teatro e dança, a música era o Benjamin Taub. Olha, foi mas uma coisa assim, 2 milhões de pessoas assistiram. A imprensa brasileira ficou quietinha, porque era dado positivo, foi o governo da Dilma. E aí, no dia da estreia, teve um jantar no Palácio Real, eu jantando na mesa do rei, naquele palácio. Aí já era o mundo da opereta, né? E aí a rainha Paula se levanta e vem sentar do meu lado e fala assim, eu soube que você é ator também. Eu falei, eu sou ator e tal. E eu soube que você interpretou vários personagens. Eu falei, inclusive de rei. Em peças shakespearianas, entendeu? Aí ela, mas uma coisa que eu quero saber. E papel de polícia, você já fez? Eu falei assim, ela tem uma fantasia. Ela tem um fetiche com policial. Aí, uma rainha maravilhosa, italiana, e aí ela me convidou para acompanhá-la no Teatro Nacional no dia das apresentações dos povos indígenas lá. E lá entrei eu, junto com a rainha, sentei no camarote real. Aí a ficção e a realidade se misturam, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava junto nas lutas aí, com o movimento do Sem Terra, e participando de toda essa luta por emancipação e tudo, de repente eu estava sendo ali convivendo com a realeza europeia tradicional, entendeu? E eles, pessoas muito, assim, fraternas, muito. Eu, inclusive, em seguida, eu fui à Holanda, tinha uma rainha lá, que era princesa ainda, que é argentina, que é a princesa máxima, ela ia ser rainha no ano seguinte. Então, nós abrimos um grande festival Brasil-Holanda em Amsterdã, entendeu? Tudo na mesma época. E aí, as escolas de samba desfilando por Amsterdã e tudo, e eu e a princesa máxima, numa espécie de um camarote que tinham construído, e a gente dançando, ela, eu adoro carnaval. De repente ela falou assim, eu não posso desbundar desse jeito, porque o ano que vem eu vou ser rainha. Sérgio, parecia filme de opereta. Com uma hora de live, o Instagram derruba a gente. É isso. Eu posso encerrar esta e a gente volta só para a gente se despedir? Isso, e aí eu falo do Rá-Tim-Bum, porque senão eu vou ser massacrado. Na rua. Pode ser? Pode. A gente encerra e se despede. Vou fazer isso, tá bom? Maravilha. Beijo. Beijão, Pedro. Obrigado. Gente, eu vi tanta gente aqui conhecida, Claudinho, pessoas que se manifestaram aqui tão lindas. Gente, fica todo mundo aí. Eu vou encerrar isso. E já vou voltar. Aguenta a mão, tá aguenta bom. aí. Tá, aguenta aí que eu vou falar do Rá-Tim-Bum, tá? Vou gritar o grito de guerra do Dr. Vitor.